Então, vamos lá. Estamos aqui em mais esse dia 17 de novembro, já estamos caminhando aí, já passamos no meio do mês de novembro para darmos início aí a mais um mês, faltam quase praticamente 2 meses e meio, né, para encerrarmos esse ano de 2022. Agradecendo aí a plena recuperação da questão da pandemia, né? Hoje já está bem poucos casos, diminuiu muito, e estamos aí com fé que agora o ano que vem se volte tudo ao normal, estabilizando aí vários cursos e tudo mais dentro daquelas moldes presenciais. Mas sabemos que o molde também é através da internet e desses meio de lives, né, ao vivo, como essa aqui, vão ficando e vamos ter aí realmente continuidade essa nova modalidade de ensino. Muito mais, eu acho, na minha opinião, muito mais confortável, cada um está no seu lar, tranquilo, né? Embora tirando qualquer coisa aí, né, de detalhes, mas o conforto fica mais gostoso, fica melhor. Então vamos lá, dar início então aos estudos de hoje, agradecendo aí a espiritualidade que sempre comparece precisamente no horário, desde as 20 horas já estão conosco. Vamos agradecer, como sempre faço, pelo dia de hoje, né? Por essa transcorrer do dia de hoje, mas principalmente durante essa semana, né? De segunda-feira passada, nesse curso, até o presente momento, onde que temos a chance de novamente darmos continuidade ao Livro dos Espíritos. Agradecendo sempre ao Mestre Jesus, que nos asseverou que onde houvesse dois ou mais em seu nome, ele estaria conosco. Então, estamos aqui, com certeza, com a presença, como a gente diz, do Espírito, não o Espírito, mas do Espírito do Mestre Jesus. Vamos, então, dar início aos estudos de hoje. Vamos lá, então. Vamos para a gente não perder tempo, vamos compartilhar a tela. Deixa eu falar alguma perguntinha. Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes eu esqueço de fazer essa pergunta, porque é o seguinte: os que estão ao vivo não têm essa chance de estar com vocês, de falar alguma coisa, tecer algum comentário e tudo mais. Eles vão aqui pelo chat e vão comunicando, passando as informações, né? Então vamos lá. Vamos aqui compartilhar. E vamos aqui. Bom, o tema de hoje, o capítulo, né, que nós colocamos aqui, esse título, ou melhor assim dizendo, é um capítulo, mas é um título, dentro de uma sequência óbvia do estudo da doutrina espírita. Então, nós estamos tendo aí, olha, veja que interessante, caridade e amor ao próximo. Olha, nós vamos ver nesse texto, eu vou fazer um preâmbulo aqui, só para colocar. Toda a nossa caridade está descrita por Paulo de Tarso em suas epístolas. Eu venho convocando, né, assim, por se usar essa expressão, convocando, mas eu venho passando para vocês que, além da doutrina espírita, que já são 5 aí livros, que além deles nós temos os evangelhos, que é a passagem deixada na mensagem de Jesus. Aí sim, Jesus deixa, através dos seus evangelhos, anotado por vários, não só são 4, né? Os 4 que ficaram escolhidos pela Igreja Católica são os que a gente conhece: Mateus, Lucas, João e Marcos. Então, analisando esses 4 evangelhos, nós temos de outros autores, nós temos de Pedro, nós temos de Maria, e assim por diante. E tem um que é bem contundente, que é o de Lucas, de Tomé, né? Esse é um dos mais, se for falar, os mais intensos, mais tensos na questão, né, dos acontecimentos, e ele narra com mais vigor, vamos falar assim dessa maneira, a passagem de Jesus. Então, nós temos nesses evangelhos o que a gente precisa para, vamos falar assim, para de 2000, do ano zero para frente. O Velho Testamento, como é dito, você não pode dizer isso para nenhum judeu, é falta de educação falar que que os livros deles são velhos, né? Realmente eles estão certos. Mas, além de ter
agregado os livros dele na questão católica, aí nós tivemos uma questão muito desgastante, que é falar que é velho, o velho evangelho. Quer dizer, se falar isso para eles, vão falar: velho pode ser o de vocês, o nosso permanece atual. E o nosso tem uma coisa: está de acordo, eles vão falar isso para vocês, está de acordo com as Escrituras. Não tem nenhuma mudança, porque os nossos livros originais foram mantidos pela igreja, pelas sinagogas, né? Estão lá. Aqui mesmo, aqui em Brasília, que é o local mais próximo, aqui em Goiânia não tem sinagoga, está lá uma cópia, vamos falar assim, se já é uma cópia, mas ninguém, o judeu não tem nem, olha, o judeu morre de medo de mudar qualquer coisa, né? Ele segue a raio de quem mudar o YouTube, né? Vai ter pena severa. Então, essa é a questão. E os Novos Testamentos, aí os livros de Jesus, ninguém sabe direitinho, porque sumiu tudo aí com o tempo, tem umas cópias aí, mas ficamos com essas cópias, adulteradas ou não, que é o que melhor nós temos em mãos. E agora nós temos umas cartas de Paulo, onde que vai dizer o que é caridade. Inclusive, nós temos uma música, eu vou deixar para vocês, eu sempre vou falar assim, tem uma música, que é uma parte de uma epístola de Paulo. Então, o que vai ter a conclusão de Paulo vai dizer: caridade sem ação, olha só o que ele coloca, caridade sem ação não é caridade. Então, conversando com essas pessoas que têm mais estudo, mais profundidade nessas questões, fala: olha, caridade. Eu dou lá R$ 20 para um tal centro, eu dou uma cesta básica ali, isso não é caridade. Isso aí é desvio de peso da consciência. Tá? A caridade é a ação, é você, in loco, fazer alguma caridade ao próximo. Jesus, numa passagem de Mateus, tem lá uma parte em que ele vai falar: olha, tudo que vocês fizerem, essas criancinhas, é a mim que estão fazendo. E ele vai começar essa passagem: eu tive sede e me deste de beber, fui preso e me foste visitar. E aí ele vai fazendo esse poema do que é uma caridade. E aí ele vai falar no final que tudo que vocês fizerem para essas criancinhas, o que é criança para nós? Crianças somos nós, espíritos ainda jovens. Essa é a passagem da questão da interpretação de criança, criança do universo. Vamos ampliar as palavras de Jesus, as crianças do universo. Então, o que tem nisso? Essas crianças que ele fala, e ele vai falar assim: tudo os que fizeres por elas é a mim que estão fazendo. Mas nós temos que fazer. Olha, eu vejo com muito bom grado pessoas que adotam crianças, que faz essa questão. Olha, a gente fala, e não é questão de magoar nenhum princípio de ninguém, não é interferir, mas o Eduardo Duzec tem uma música: troque seu cachorro por uma criança pobre. Né? Então, olha que magnífico, né, essas questões de a gente ter essas crianças, fazer. A quem não conhece a história de Francisco Cândido Xavier, ele adotou o Eurípides, né? Que ele foi lá, conversou com a mãe não falou: eu não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que entregar esse menino para o senhor. E o Eurípides passou a ser o filho adotivo dele. Vocês procurem a história que tem aí. Né? Então, olha que interessante. Então, é a caridade e amor ao próximo. Não é da comida aí, nos locais aí, a campanha do agasalho, vamos lá, não, tem que ir à noite fazer, acompanhar aí nos locais que os nossos irmãos estão precisando para isso. Mas, tirando isso, vocês vão sentir pelo texto: caridade e amor ao próximo. Olha aí, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha aí, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão. Essas iniciais aqui são ditas pelos espíritas como BIP. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Se não está ouvindo, está vendo. Benevolência, indulgência e perdão. Decore BIP. Olha aí. O amor e a caridade. Olha, ainda Emmanuel, Kardec, que foi orientado
por Jesus. Ainda vem Jesus de novo e mais uma vez, olha, aqui é um comentário de Kardec, nessa fonte que está aí. Olha que ele disse que ele não. Olha, se ele soubesse que era Jesus que estaria ali, que era o Espírito de verdade, ele não faria isso. Vai sair, em breve vai sair essas cartas. Tá? Esses achados, não é achados, que estavam guardados. Mas vamos lá, isso aí é outra história que eu já falei, mas depois vamos focar aqui. Olha aqui nossa, não sei por que eu estou falando, mano, é o Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Desejaríamos que nos fosse feito. Essas concordâncias verbais aí são complicadas, né? Desejaríamos que fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E eu ainda comentei ontem, no lugar que eu estava, justamente essa questão que eu estou vendo por causa de política, as pessoas se degradando com os parentes, dá uma briga de parente, família. E você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Cadê o amor, pelo menos aos consanguíneos? Nada. Hipócritas, como Jesus diria. Vocês são hipócritas. A sua boca fala o que o coração não tem. Essas palavras de Jesus. Mas vamos deixar a pregação à parte, né? Senão, daqui a pouco vão pensar que eu estou padre aqui, não é isso. Estou falando o que está aqui. Ó. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Olha a justiça aí. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que desejaríamos que os outros nos fizessem. Vamos traduzir assim, fica melhor. A caridade, segundo Jesus, não, olha aí, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. É nítida essa passagem, nítida. Ela nos prescreve o quê? A indulgência. Porque a indulgência precisa, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Olha como ele coloca. E nos proíbe de humilharmos ou desfortunados. Contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências são dispensadas. Olha aqui, isso aqui é o deputado fulano, né? Isso aqui é o doutor não sei das quantas. Se for pobre, toda a gente com que tem... Deixa eu pegar aqui que está mais baixo aqui. Se for pobre, toda a gente, como que entende, não precisaria preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, quanto pior for a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Olha que coisa, hein? O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Lição de Jesus. Isso está no Evangelho. Por isso que eu falo, quem estuda também a Bíblia e pega as passagens de Paulo, as epístolas ou as cartas de Paulo e vão lendo e faz essa comparação. Não é comparação. Quando você lê o Espiritismo, você fala, olha, o que foi trazido para nós por Paulo e tantos outros ali já é uma introdução ao Espiritismo, mas não é uma introdução ao Espiritismo, é a continuidade de Jesus na questão do amor. É amar o próximo e não armai-vos contra o próximo. É? A gente vê hoje em dia que eu tenho uma coisa assim, vem chegando uma pessoa no carro da gente querer vender alguma coisa, nós estamos tão preocupados com a morte, eu vou falar os espíritos, que se você ameaçar baixar o vidro, alguém vai falar assim, não faz isso não, não faz isso não, é um ladrão. Se eu morrer, qual o problema que tem? Eu vou renascer.
Mas não assistimos aquele filme. Quem assistiu o filme Alto da Compadecida, né? Que engraçado, Jesus vem numa postura totalmente diferente, né? Dos ensinamentos que ele vai passar lá, ele vem como pobre, isso, aquilo, só testando o mocinho ali, né? E olha lá a coisa, né? E a gente que acabou de falar ali, se foi um engravatado, ah, meu, ô, Vossa Excelência, você não quer sentar aqui? Nós somos hipócritas, né? Vamos, desculpa aí, eu sou hipócrita, né? É o que eu falo, vem uma pessoa, uma criancinha pedir esmola, não, isso aí é o pai que dê, reparta o que você tem para não chorar de pôr lá em cima porque não repartiu. Não é R$ 5 você pegar da carteira ali que tiver e dar para uma pessoa dessa. R$ 5 para ela é uma grana. Quem que vai comprar leite? Ela vai dar para o pai beber. Problema do pai que vai beber. O que vale para mim, eu penso assim, vocês me desculpem, é a intenção que eu estou tendo, é o meu pensamento. O pensamento do pai não me compete a mim. Não julgueis para não ser desjulgado. E nós que julgamos a cada minuto o que o pai da criança vai fazer com o dinheiro. Não sei, problema dele. Não estou nem a fim de saber. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Olha que interessante. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais. Olha o que ele está dizendo. E a inimizade não provirá de sua falta de simpatia entre os espíritos? Olha a pergunta que Kardec coloca. Ó, Jesus também disse, Kardec, vamos lembrar aí que é Kardec perguntando para os espíritos, olha, amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário, o amor aos inimigos não será contrário às tendências naturais, e a inimizade não provirá de sua falta de simpatia entre os espíritos? Olha a resposta. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então é óbvio que Jesus tem lá uma pessoa que você não gosta, não tem que ir lá, vem cá, vou dar um abraço. Não, você não precisa. O pensamento nosso é que vai fazer o efeito. É o pensamento nosso. Nós vamos desejar àquele próximo que ele orar por ele, para que ele tome o caminho, se nós acharmos que ele está errado. Né? Também, às vezes, ele está certo e nós que estamos errados. Mas, então, a gente ora para os dois, ora por mim e ora por ele. Olha aí. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece. Olha aí. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Não é fácil pedir esmola. Mas se amanhã eu tiver por necessidade, qualquer um de nós aqui, e estamos pedindo emprego e não achamos, uns porque ficaram parados no tempo, não seguiram a evolução dos tempos, não vai arranjar emprego ali, aqui, acolá, tem que ganhar dinheiro, sobreviver. Aí, né? E aí vai. Então, ali, uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça de prover a vida do fraco para com o fraco, né? Sem que haja para ele humilhação. Olha as palavras, né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Eu falo assim, a doutrina espírita ensina até a nós como é que nós temos que praticar o bem e agradecer pelo estágio em que nós estamos. Estamos numa casa, tem muita gente que a gente vai na rua, a essa hora, 10 horas, um vento, eu tive em final de semana em São Paulo, um vento gelado. Quem tem um agasalho se cobre, quem não tem? Problema do cara, meu, deixa ele passar frio. Eu já sei, o espírita fala assim, eu já sei, ele deve ter sido um pilantra na encarnação passada. Tá pagando os débitos, safado.
Deixa ele lá comer o fio pela goela abaixo. Amanhã nós estamos lá. Amanhã vai ter nós lá, que não vai ter uma blusinha. Dê para receber. É o ensinamento de Jesus. Inclusive, nós temos aí na Bíblia, um dos grandes pensadores da Bíblia fala assim: ó, quem muito tem, muito dá. Quem não tem, também dê. Ele não perdoa. Né? Mas vamos lá. Então está aqui, olha. Condenando-se a pedir esmola, se eu, no caso, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve. Aqui o termo aqui é uma afirmação. Deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Por isso que Jesus fala assim: dê com uma mão sem que a outra saiba. Dê com uma mão sem que a outra saiba. Não fica levantando as mãos. É que eu estou dando para o pobre. Em silêncio. Né? Então está ali. E na justiça deve prover a vida do fraco. Deve assegurar, é dever nosso assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar a vida à mercê do acaso, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de pouquinhos que têm. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Entenderam o que eu falei antes? Captaram? Ó, não é reprovada a esmola, mas aí inverte o papel. Olha aí o papel. O que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus olha aqui, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, ele não precisa me pedir para mim, eu vou lá até dele. Nós temos grupos aqui, eu já falei em Goiânia, que faz trabalho, eu estou envolvido com ele, com um desse, inclusive com a Ivana. Então, precisa a gente entender o Espiritismo, porque o Espiritismo, por si só, ele ensina, mas ensina segundo as regras de Jesus. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Eu não vou sair hoje de novo para entregar comida para aqueles caras. Tá frio, pô. Tá frio, né? Não, hoje eu não vou, não. Tá frio. Hipócrita de novo. Vai Jesus aí, né? Até quando eu vou estar com vocês? Aí daqui a pouco ele não vai estar com nós. Nós vamos talvez lá para aquele Platão, Platão não, para um planeta aí que chupão, sei lá o quê, não é? Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Olha, a gente sai nesse trabalho aí e as pessoas começam a chorar e se não tem jeito de você não chorar junto. Não tem jeito. Bom, lembrai-vos também de que, olha essa pergunta, como os espíritos colocaram ela grande aí, né? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore à vossa esquerda o que à direita dera. Eu acabei de falar antes aí de uma outra maneira, mas uma mão saiba, a outra não saiba. Dessa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessário é o que pede. Perdão, desculpe. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Parou, eu vou parar aí. Quando surgir, pensem comigo, quando surgir umas pessoas pedindo, é a chance que nós estamos tendo de resgatar o nosso passado ridículo.
Nós estamos tendo espíritas, como diria o Divaldo. O Raul Teixeira, nessa aqui, ele fala grosso. O Raul Teixeira sempre falou de uma maneira bem posta. E o Divaldo, algumas vezes, também lá falava. Olha, um pedinte que está na nossa frente pensa assim: esse aí está me dando a chance de eu reparar o meu passado. É uma chance, na mão ali, ó, de graça. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Quer dizer, a esmola não tem que ser fazer aquele trabalho de beneficência. Olha aí, nem sempre o mais necessitado, que é o que está pedindo, é o que pede. O temor de uma humilhação detém um verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. E a esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, esta é a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos, universos e os universos. É a lei do amor, é a lei divina. O amor é a lei de atração. Quando você vê um pobre e sente amor por aquele pobre, não é aquele amor que você vai casar com ele, não. Não é esse, é aquele que você sente um amor dentro da gente que tem uma coisa de satisfação de você poder ajudar aquela pessoa. É uma lei de atração. Aquele que está pedindo esmola está te atraindo você para o reino de Deus, se nós colocarmos bem assim, bem claro. O amor é a lei de atração para os... Devagarinho aqui, que o mouse está meio esperto hoje. Seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Deu para entender aí essa parte? Olha, a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua posição como reencarnado, ou na erraticidade, olha, ele está falando assim, a coisa continua lá depois, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Note, nós estamos, está vendo o que ele está dizendo? Nós estamos colocados nessas situações constantemente. Então, nós estamos, às vezes, do lado de um inferior, aqui e agora. Né? Então, aí, quando tem os casais, um olha para o outro e fala quem é que é superior e quem é que é inferior. É você? Não, não, eu não. Você que é inferior, aí já vai quebrar o pau. Então, está aí a coisa. Né? Então, está sempre colocado entre essa pessoa, essa situação, olha, como reencarnado, ou na erraticidade, lá na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Ser depois caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que tirais do bolso, que vou-lo ousa pedir, mais que a vós, leve ao encontro das misérias ocultas. Tem aquela passagem do óbolo da viúva de Jesus Cristo, né? Que ele ensina os apóstolos. Jesus não perdia uma ocasião. Né? Jesus, a mulher até pegou lá, a viúva lá, uma coisa assim que está na história, pegou lá a bolsinha dela, que tem essa coisa lá de jogar dinheiro lá justamente no gasômetro, né? E aí chegava lá e jogava o óbolo, o dinheiro. Aí os apóstolos chegaram e falaram assim: olha, quem é que deu mais? Quem deu mais aqui, Jesus? E ele falou: aquela lá. Aí os apóstolos assim: jogou 2 moedicas. Que é isso? Jesus foi ela. Por quê? Mas como assim? Teve aquele outro que jogou lá 10 moedas, jogou só 2. Ela deu tudo que tinha. Né? Ela deu tudo que tinha. Não é bacana? Eu acho que eu não sei se eu não faria o contrário. Eu já mergulhava lá lá no gasômetro, lá eu mergulhava e já passava uma cesta assim, vem cá, moedinha, puxando as moedas.
venha a mim o vosso reino, e os outros, né? Mas é um pouco da minha brincadeira tem a ver, né? Eu já vi pessoas. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Uma certa vez lá na firma, nós brincamos com aquelas pegadinhas que tinha do Faustão. Eu peguei uma nota de R$ 50, escaneei, mas ficou idêntica. Até a gramatura, fui lá, peguei uma folha, comprei uma folha lá, de gramatura que da moeda, não papel moeda, mas da moeda. E aí eu joguei no balcão, tem a recepção, tem um balcão, joguei a moeda lá, a nota no chão. Olha, resumindo, entrou um senhor, mas ele fez olha, rico, rico. Ele fez que fez, ele enfiou a mão no bolso dele assim, simulou que jogou umas coisas no chão. Assim, nossa, e quando a pessoa mente, ela tem que justificar, né? Esse é um problema da mentira. Ela sempre quer justificar o erro. Então ele enfiou a mão, ai, nossa, caiu tudo, ai, nossa, caiu tudo no chão aqui. Não. Aí ele foi lá, pegou a coisa toda e pôs. Aí a gente, como já estava atento, ficou aparecendo, né, pela roupa assim, ficou aparecendo a nota de 50. Aí ficou. Aí o que nós fazemos? Deixamos ele sair, que ele estava entrando no carro, pegamos o telefone, ligamos para ele, né, no celular dele, falou, devolve a nota de 50, você acabou de participar da pegadinha da JP. Aí o cara veio, não sei o quê, não, porque é o seguinte, eu não quero nem saber. Um dia desse eu fui no mercado, dei R$ 20 lá para a atendente, aquela besta quadrada, e ela está me dando troco de 100. Aí eu peguei, pus no bolso, não estou nem aí, vai prestar atenção, minha filha. Eu só olhando, falei, esse é o reino de Deus, esse vai para o reino de Deus. Olha, vou resumir que as pessoas que devolveram o dinheiro foram motoboys, que chegavam lá e falavam, tem uma nota aqui no chão de 50, alguém deve ter mexido, caiu. O rapaz do correio, 2 rapazes do correio vieram lá também, sinalizaram o dinheiro, pegaram, abaixaram e nos deram. Pessoas ricas? Não, 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 não. E não foi um, não, foi mais, hein? Então, resumindo aí. Então, tá aí como é que a gente vê. A ganância de ter dinheiro é isso, é o problema, né? Então, tá aqui, olha. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior. Não esqueçam disso, ó, lá em cima está assim também. À nossa volta está assim, que o guia que vai guiar-nos e vai nos aperfeiçoar, e um espírito inferior, para quem vai levar nós para fazer as festanças, né? Para com o qual tem que cumprir os mesmos deveres aqui em cima. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir. Daí, essa porcaria aí. Para mim não vai fazer falta. Mas que vos leve ao encontro das misérias ocultas. O Chico Xavier ia lá, sabe aonde? O Chico, o Divaldo, não vou pegar o Chico, porque o Chico, com o Divaldo, conta-se aí, toda vez eles contam, que eles iam até os prostíbulos lá de Uberaba levar dinheiro para as mães, que elas não importa a profissão que elas faziam. Não importam que elas eram prostitutas. Ele ia lá levar dinheiro para crianças terem o que comer. E comida. Quem é que hoje vai fazer isso? Acho que já na época dele ninguém fazia, mas você vê como está distância a nossa ida para um planeta superior, né? Tem que vir um Chico Xavier e dar um exemplo. Sede, pois, caridoso, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente, sede indulgentes, olha, com os defeitos dos vossos semelhantes. Cortem a língua. Às vezes as pessoas falam, Roberto, mas você acabou de falar aí. Olha, as pessoas que estão numa posição, não que eu estou me achando, não, quem está numa posição de repassar um conhecimento, às vezes precisa ilustrar alguma passagem ou outra e fazer, mas não é o que eu faço. Então, às vezes, a gente fala. Jesus também, como grande mestre, nos deu vários exemplos citando algumas coisas. Então, depende da maneira. Se for instrutiva, você tem que, às vezes, dar um exemplo. Então, está ali, ó. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Nós estamos na política agora. Não, é um ladrão, e outro não sei o quê, e outro não sei o quê. Não me interessa para mim. Então, não é só aqueles que nós estamos falando, tem que ser indulgente com todos. Ser indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes do nosso julgamento, é lógico. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício,
instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Olha que interessante. Raramente eles vão te escutar. Mas é óbvio que aqui você vai falar e vai fazer com aqueles que tiverem abrir a porta para você falar, terem uma brecha para nós passarmos, né? É assim. Então está ali, sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Todo esse texto que nós lemos respondendo essa pergunta está aí. Agora, nós vamos falar isso aqui, eu vou dizer assim. Peguem aí, depois que terminar a aula, coloca ali na imagem, no Google, São Vicente de Paulo, e veja a imagem dele. Para que a gente, eu falando para vocês, estou caracterizando a imagem dele, porque eu conheço a imagem dele. Não é para mim adorar a imagem, não, mas quando a gente fala, quando você falar Roberto, vocês sabem que sou eu, né? Tem o Roberto Carlos, aí vocês sabem também quem é, né? Eu não sou uma brasa, mas aqui está aí a coisa. Então, São Vicente de Paulo, dá uma olhada. E pegue depois os outros textos que esse senhor escreveu. Um verdadeiro filósofo. Então, aqui que está o negócio, está difícil, hoje está uma coisinha assim meia ruim aqui, parece que está tudo às avessas, mas vamos aqui devagar. Olha aí. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas, se uma educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é o que depende a melhoria do vosso planeta. Está ali na pergunta 707. Enquanto nós não melhorarmos o conjunto, porque nós somos facilmente viciados com certas coisas, e eu digo, uma das coisas, eu vou de novo, vocês vão escutar bastante para lembrar, e aí a questão, eu falo palavrão só na rua, uma obra, fala em casa também, porque se não fala aqui, fala em casa, senão você reclama com ele, fala, não, meu filho, se você fala palavrão, não fala palavrão em casa, então não vem falando comigo na minha frente, me respeita pelo menos, né? Então está aqui, ó, não teriam caído em excessos causadores da sua perdição. Por quê? Porque quando a gente tem esses pensamentos, eles sempre voltam palavrão, eles têm o quê? Quando a gente fala, cita um palavrão, nós estamos com ira. Dá um trupicão, olha, vocês vão dar risada, se eu der um trupicão, como já aconteceu lá na firma, eu dou um trupicão lá na gaveta que ficou meio aberta, eu agradeço a gaveta. Aí eu dou uma de São Francisco lá, né? Ó, a mãe irmã Lua, irmã Sol. Ô, bendita gaveta que me está ensinando eu prestar mais atenção. Muito obrigado, tá? É uma coisa interessante, você agradece, ela está ali naquele estado porque eu deixei ela ali aberta. Aí, você faz um pensamento oposto e fala, não, o culpado sou eu. Então, aqui, ó, disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. O quê? Uma boa educação moral. Né? E essa educação moral, quem dá é os pais. Olha, sem dúvida, mas, eu vou tentar devagarinho aqui, mas se, olha o condicional, se os pais tivessem dado ao filho uma boa educação moral, que lhes houvera, olha, cabe ao pai, não cabe ao professor, ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído em excessos. Eu estou assim, sabe, prestando atenção, como é que vai ser as crianças quando tiverem aí mais 10 anos para frente. Vai ser uma coisa que nós vamos ver depois. Vamos para frente. Aí vem aquela questão da passagem também de Jesus, na letra aí, que fala do amor maternal e filial. Olha, vamos lembrar aqui antecipadamente aquela questão, quando Jesus estava pregando dentro da casa de Pedro, e vieram até a porta e mandaram chamá-lo, e alguém trouxe o recado, olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele não perde tempo e dá mais um ensinamento.
quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É para uma reflexão tão grande isso, porque não adianta a gente só amar a mãe e os irmãos, nós temos que amar mais gente, né? Então, por isso que ele fala, quem são? Ele deixa uma interrogação para nós responder. Mas vamos ver aqui esse amor maternal e filial. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? A resposta somatória é uma e outra, as duas. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos. A mãe deu amor aos seus filhos, mas ela está com o WhatsApp na mão, vendo tip-top. Estamos vendo isso. O Divaldo fez uma palestra aí agora, no meio da semana passada, que tem lá no. Ele não está podendo viajar mais, então ele achou excelente essa questão das lives e tudo mais. Então, ele tem no canal dele, lá da Mansão do Caminho, quem quiser assina lá a Mansão do Caminho, recebe revista, recebe tanta coisa que você fica, não dá nem para ler tudo. Mas é coisa refinada, né? Não é que nem uns espíritos que a gente está vendo aí, que falam, eu não vou citar nome, que falam de Chico Xavier, que não sei o que do Chico e não sei o que, e me soltam uma frase dizendo que o Chico Xavier falou que não ia receber o senhor Lula porque ele era um capeta, era do inferno. Quando eu vi aquilo, eu falei, o lobo vestido com roupa de cordeiro, hein? Meu Deus! Como é que o senhor Francisco Cândido Xavier vai se envolver em política e falar uma coisa dessa? Mas saiu da boca de um espírita. De renome, hein? Procurem na internet, né? Só põe assim na busca Lula e Chico Xavier. Vocês vão encontrar. Depois vocês façam a análise de cada um, vocês vão saber a pessoa que é, né? E aí, com isso, vai fazer o quê? Olha, destrói toda uma bagagem que a gente tinha em consideração. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas análises das pessoas. As pessoas vão mostrar quem é e quem são com o tempo. Com o tempo. O orgulho e a vaidade cai. Né? Então, está aqui. Ó. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento intuitivo, comum aos homens, né, e animais? Sim, um e outro. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Ponto. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. O quê? Alimentá-los e tal, quando o bichinho já está andando, porque os animais tem muito deles que a gente sabe que já nascem andando, a girafa, uma série deles aí, né? O ser humano é o único desses animais que tem que ter um cuidado. A mãe vai lá, corta lá o cordão umbilical e tem que ter. O homem não sabe nem, fica, quando é criancinha, não sabe se limpar, não sabe tomar banho. Né? Os animaizinhos já saem, já vai fazendo tudo. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Por isso que ela toma conta dele só no início. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Aí vem o homem. O homem persiste pela vida inteira, filho é filho, e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Olha aí que é a palavra virtude, né? Que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte, lá no plano espiritual, e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Questões 205, 385, nós já passamos. Né? Então, olha o que tem que ser esse amor de hoje, que nós vamos vendo aí como é. Será que nós estamos criando bem os nossos filhos? Estamos tomando esse cuidado? Quando eu falo nós, é os espíritas. Olha, no homem persiste pela vida inteira e comportam devotamento e abnegação que são virtudes. Né? Então, é diferente dos animais, nós merecemos ter essa atenção, tratar os filhos, serem direitinho, para que os filhos também depois reconheçam o verdadeiro amor dos pais. Agora, não esqueça, mas tem uns filhos aí que, pelo amor de Deus, olha, mais uma vez, entendendo a doutrina, nós sabemos que, às vezes, nós vamos lá no nosso programa reencarnatório, pedimos
para que um espírito que esteve conosco em outra encarnação, mesmo às vezes que não esteja, que coloque no nosso seio de família para nós ampararmos, praticarmos a caridade e o amor fraterno com ele, e não revoltar com o filho. Né? Temos que ter esse entendimento. É lógico que eu estou falando, é difícil a gente conquistar, mas temos que fazer um esforço fora do comum, com todas essas lições agora bem nítidas para nós. Né? Olha aí, ó, estando na natureza, o amor materno faz parte da lei da natureza, da lei divina. O amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Às vezes, aí o que eu falei antes um pouquinho, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai. Olha aí uma lei de retorno. Né? Ó, às vezes, é uma prova que que o espírito do filho escolheu, caso nascer naquela condição, com aquela família, ou uma expiação, é sofrimento. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Tudo se encadeia na lei divina, não está nada errado. Por mais que choque aos nossos olhos, está certo. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um espírito, por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Olha bem, em todos os casos, a mãe má, a mãe que for mal, né, for má, não pode deixar de ser animada por um mau espírito. Então, vocês vão pegar aí também na história do Chico, aquela madrasta dele que enfiava garfo na barriga dele. Ou a tia dele, parece, acho que era a tia dele, né? Uma das tias dele. Então, enfiava a faca na barriga dele. Então, que lá, em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um espírito mau, que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova. Então, essa prova, o Chico passou ou não? Passou, não reclamou. Ele ia lá para o canto, ficava conversando com a mãe dele em espírito, né, Maria João de Deus, e ficava lá, mãe, não sei o quê, a mulher está me enfiando faca aqui, está comendo eu pela barriga, né? Ela está comendo eu pela barriga. E como é que faz? Fica lá, meu filho, fica lá, está tudo certo. Suporte era porque é o quê? Uma expiaçãozinha aí para você. Ou o quê? Uma prova, para deixar de exemplo. Eu vou ficar aqui dizer que o Chico não tinha nem prova nem expiação. Ele veio fazer o quê? Que nem Jesus. Ele deixou modelos para nós seguirmos. Né? Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune. Ó, acabou, pronto. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Chico Xavier, acabei de dar o exemplo, tá, já está mais aí, né, entendido aí essa questão que a gente está querendo, às vezes, citar. Né? Então, aqui, ó, pergunta 892 é quando os filhos causam desgostos aos pais, e tem muito que a gente talvez podemos comentar aí, não tem esses desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura que os fariam objeto, em caso contrário, olha, quando os filhos causam desgosto aos pais, isso é muito, muito normal entre nós aí, não tem estes, né? Olha, quando os filhos causam, não tem esse desculpa para o fato de que deles não dispensar, ou seja, nós não dispensamos ternura, por isso que eles ficam desgosto com nós, de que os fariam objeto? Não. A gente quer fazer, das vezes, para nós, aquilo que nos interessa. Então, está dizendo bem claro aqui, não, porque isso representa um encargo que lhe é confiado. Pai e mãe, lá em cima, combinaram muita coisa. Confiaram tudo. Foi confiado. E a missão deles
consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. 582, 583. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Tudo que nós fizemos, aí você já conhece a parte da espiritismo, a gente sabe, é a lei do retorno, causa e efeito. Não vai ficar uma coisa pendente. Tudo aquilo que nós desajustamos na lei divina, nós vamos ter que reparar. Não é pecado, que é aquela coisa, você vai ser amaldiçoado por Deus. Não, 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 não. Nós vamos voltar e reajustar, voltar e reajustar. Não tem problema. A espiritualidade, por isso que a gente faz, não tem pressa disso. Né? Então, aqui, ó, colhem o que semeiam. Um filho hoje, um pai hoje, amanhã ele vai ser filho. E aí vai fazendo esse intercâmbio aí, se a gente pensar, pai, filho, pai, vai. E tem pai e filho aí que está há muito tempo aí na literatura espírita, tem livros aí que contam questões que os filhos não se dão com o pai não conversa, o pai ameaça. Não, nós estamos já hoje, mais do que nunca, propensos a uma boa conversa com os nossos filhos. Agora, o que eles não entenderem, eu também vou fazer o seguinte: não sou eu o dono da verdade. Né? Então, eu posso passar o que eu sei. E o que eu não sei, não passo. Bom, agora nós vamos entrar num capítulo aqui que esse já vai começando lá, afinando, já vamos entrar na 900 aí, né? Pergunta 900, e vai afinar. Eu só vou dar aqui o comecinho dessa introdutória aqui, dizendo aqui, ó, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem. Esse capítulo aqui vai ser interessante, vai te fazer uma autoanálise, viu? Quais que serão os... Olha, eu até fico curioso, né? Quais serão os caracteres do homem de bem? Então, nós vamos passar por essa parte desse estudo e nós vamos ver. Ih, eu não faço nada disso, não tenho caractere nenhum, então eu sou mal. Ei! Chegou à conclusão benigna, né? Então, é aí. E conhecimento de quê? De si mesmo. Essa frase aqui é uma frase meia socrática, né? É isso, tem um livro de Sócrates sobre essa questão. Conheça-te a ti mesmo. É isso? Senão não está lá em Delfos, a plaquetinha está lá em Delfos. Né? Então, aqui nós temos que conhecer. E tem um livro do João Nunes Maia, também Conheça-te a ti mesmo, que quem lê deixa de ser espírita. É um livro sensacional, porque você lê e já sabe, parece que o livro começa a pegar fogo, começa a arder na mão, as vistas começam a lagrimejar, e você fala, não, 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 para, estou fora disso. É o chamado livro para ver quem vai continuar aqui na Terra ou vai para outro lugar, para outra moradia. Bom, então vamos deixar essa parte aí, né? Ó, as virtudes, vamos só ler essa aqui para editar aqui. Ó. Quais as meritórias de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, então cada uma é cada um, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Acabamos de estudar aí, passando por ela, né? Tem gente que eu estou falando, conheço pessoas que dão essas cestas, assinam aí essas creches, pagam para creche e tudo, pensando que aquilo tem valor. É lógico que tem um peso, tem um valor, mas aí vai depender de como foi dado, que é o que está aqui, ó, desinteressada. Eu já vi pessoas falando assim, eu pratico bem, eu dou tanto para lá, tanto para cá. Agora, não vai falar nada para essas pessoas aí que não estão praticando nada, não. Né? Ou então, se alguém daqui de vocês fazem isso, eu poderia falar para vocês, releia esse capítulo todo que nós lemos aí e ver se
ficou alguma coisa de fora, que às vezes eu esqueci. Né? Então, vamos lá fazer a coisa como manda. Eu vou deixar aqui em cima, aqui, para a gente já saber onde parou. E vou voltar com vocês aqui, com todos aí que estão ao vivo, já chegando a nossa hora. É 1 hora agora, é o seguinte, passou de 1 hora, o sinal cai, eu deixo fechar. Eu posso terminar antes, mas não posso terminar depois. Porque eu fico ali vendo aqui, tem uma contagem regressiva aqui, né? Falta aqui agora 1 minuto e 20 segundos, tá? Para encerrar. Então, eu vou encerrar antes com a nossa prece, né? Então, vamos lá. A todos vocês, mais uma vez, a gratidão que vocês fazem aos espíritos que estão nos nossos lares, vampirizando os nossos pensamentos, estes bons de estudo, que tudo tem o seu lado bom. Até nesse contexto, se eles vão vampirizar as nossas virtudes, que são essas de estarmos aqui estudando, todos eles aqui, ao vivo, seja onde for, amanhã, quando colocaremos essa aula, lá no YouTube também. Então, o que vale é isso, é a nossa força de vontade, a nossa caridade para com o próximo. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos ajudaram, aos espíritos também que estão conosco, aos nossos anjos de guarda, evidentemente, principalmente, e a todos aqueles que a gente nem conhece que estão conosco. Que assim seja. Bom, então estamos lá, terminando mais uma reunião de estudo e até a próxima segunda-feira. Ok? E até amanhã, no caso, quarta-feira. Tchau, tchau, para aqueles que estarão Boa presentes. noite a todos. Boa noite a Vocês, todos. até mais.